Os pares que têm o JPY como segunda moeda foram os pares que mais subiram desde 2020. Isso aconteceu em grande parte por causa da política monetária do Japão. O Japão manteve a taxa de juros em território negativo desde 2016. Quando chegou a pandemia, da Covid em 2020, o que aconteceu foi que os países eles baixaram a sua taxa de juros para estimular o crescimento da economia. Depois a economia começou a andar novamente e os países perceberam que precisavam aumentar a taxa de juros para conter um pouco a inflação. O Japão se manteve inalterado. Ele entrou na pandemia com a taxa de juros abaixo de zero e se manteve durante todo esse período com a taxa de juros abaixo de zero. Dentro de uma perspectiva macroeconômica, é muito mais nesse cenário, tá? Onde nós temos a taxa, por exemplo, de juros do dólar a 4,5%, por exemplo, e a taxa do Japão em território negativo, é muito mais vantajoso, é muitíssimo vantajoso você se manter comprado em USD-JPY. Você está comprando dólar americano ao mesmo tempo que vende o ien japonês. Existe a contagem da taxa, do diferencial de taxa de juros, que é o swap, ao final de cada dia, enquanto o mercado vai subindo. Então, praticamente todos os pares que têm o JPY como segunda moeda subiram. Isso significa o quê? Que o ien, durante esse tempo inteiro, ele se desvalorizou frente às outras moedas, em grande parte por causa dessa política monetária. Alguns pares chegando a movimentos de alta na casa de 40%, 50%, ok? Durante esse breve período de tempo. E agora, recentemente, o STJPY aumentou a taxa de juros, entrou em território positivo, o que fez com que o ien se valorizasse. Vamos dar uma olhada na tela, eu te mostro isso agora. Estamos vendo aqui o STJPY, por exemplo, tá? E o que aconteceu? Olhando mais para trás, vamos ver aqui, desde 2020, afastando, né? Olha aqui, desde 2020, o STJPY, desde a mínima, aqui em janeiro de 2021, aqui foi março de 2020, aqui, ó, desde aqui, esse ponto, até aqui em cima, o dólar se valorizou 60% frente ao ien. Em grande parte devido a essa política macroeconômica adotada pelo Japão. Ok? Beleza. Muito bem. O que aconteceu? Recentemente o Japão foi lá e mudou, né, a sua política e aumentou a taxa de juros de menos 0,1 para mais 0,1, se eu não me engano, tá? E isso fez esse movimento de queda, ou seja, o ien se valorizou. Porque se o gráfico está caindo e o JPY está na segunda, é a segunda moeda do par, né? Então aqui, ó, USD, JPY. Se o gráfico está caindo, isso significa que o ien está se valorizando e o dólar americano se desvalorizando. Muito bem. E agora, o que está acontecendo? Bom, agora, me parece, né, o que a gente pode observar isso no gráfico, graficamente falando, temos elementos para pensar em uma possível retomada da desvalorização do ien. E é isso que eu quero ver, falar com você nesse vídeo e ao longo dos próximos dias acompanhar de perto, tá bom? Meu nome é Diógenes, é um prazer ter você nesse canal e se você é novo por aqui, eu quero convidar você para se inscrever. Se inscreve aqui porque eu trago conteúdo todos os dias sobre o mercado financeiro, para falar sobre operações, sobre análise técnica, sobre aspecto emocional, gerenciamento de risco, estratégias, enfim, e elementos macroeconômicos. Então se inscreve aí que eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que eu te trago por aqui, tá bom? Muito bem, vamos então dar uma olhada ao DJPY. O que ele está fazendo? Temos um primeiro sinal. Ó, a DJPY bateu em uma região de suporte importante pelo gráfico diário, foi um ponto de suporte lá de agosto de 2024, e agora mostrando um pouco de entrada de força compradora nesse último candle. A gente consegue observar esse candle aqui. Ah, Diógenes, mas esse candle ele é muito pequenininho ainda, eu concordo, tá? Ele é pequenininho mesmo, porém, os pares dele, né, os companheiros da correlação, têm candles mais fortes, tá? Ao DJPY, então, mostrando o movimento de alta, isso quer dizer o quê? Que o dólar australiano está se valorizando frente ao ien, ou que o ien, o JPY, está se desvalorizando frente ao dólar australiano. Próximo par, CAD-JPY, também se aproximou desta região de suporte importante pelo gráfico diário, mostrando a entrada de força compradora, e a gente pode observar o ien se desvalorizando frente ao dólar canadense. Também um candle de entrada de força compradora, já é um pouco forte, considerando que ele acabou de tocar na região de suporte, bastante importante aí pelo gráfico diário. CHF-JPY, aqui a gente pode observar o mesmo efeito.
é exatamente aqui. Isso aqui é mais um estudo de correlação do que qualquer outra coisa, tá? Região de suporte importante lá de 2024, setembro, e agora mais um candle de entrada de força compradora, ao mesmo tempo em que a DJPY e KJPY estão mostrando movimentos similares. Euro JPY, mesma coisa. Região de suporte bastante importante. Pelo gráfico diário a gente consegue observar, foi ponto de suporte aqui atrás, inclusive. Entrada agora de força compradora e temos aqui praticamente um maruboso, tá? Um candle de entrada de força compradora, eu chamo de estilingue esse padrão. Ele tentou, chegou a ser negociado logo abaixo e agora está acelerando na força compradora. Tudo isso de forma correlacionada com os outros pares que eu já te mostrei. GBP-JPY também chegou em uma região de suporte, não foi uma região tão importante aqui embaixo, mas foi uma região de suporte importante e agora mostrando aceleração de força compradora. Esse candle chegou a ser negociado um pouco abaixo da região, suporte, e aí subiu e agora está sendo negociado acima da máxima dos últimos 1, 2, 3, 4 candles, tá, de força compradora, tá bom? E NZDJPY também, grande correlato do AUDJPY, região de suporte importante, a gente pode observar, e aqui acelerando na força compradora, e por último o SDJPY, que também bateu numa região de suporte e começa a acelerar. Perceba que nós estamos falando de 7 pares que envolvem o Yen, o JPY. Tá? 7 pares que estão fazendo movimentos similares. Isso mostra o que para a gente? Mostra uma desvalorização do Yen durante esse dia. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, preste atenção, tome cuidado. Quando você vê movimentos similares em pares correlacionados, tome cuidado para você não entrar contra um movimento de ignição daquela moeda. Porque pode ser que, né, dentro desses pares, qual que é o elemento comum? É o JPY. Em todos eles, o JPY está se desvalorizando. Então, tome cuidado para você não teimar contra uma força que o mercado está te mostrando aí, evidentemente, que ele quer fazer um movimento nessa direção. Tá? O estudo da correlação é uma coisa muito legal e que pode te ajudar muito a expandir a tua visão a respeito do mercado, tá bom? O que eu quero dizer com esse vídeo? Não estou dizendo que você deva, né, comprar aí os pares que têm o JPY como segunda moeda. Eu estou chamando sua atenção para um movimento sincronizado entre os pares que têm o JPY. E aí agora você deve comparar isso que eu estou falando com o teu próprio plano de trading. E aí tomar a decisão que você tiver que tomar de acordo com a sua estratégia. Tá? O meu objetivo é chamar a atenção para esse fenômeno que acontece e que às vezes mostra oportunidades para a gente que eventualmente passariam desapercebidas, tá bom? Eu espero que você esteja gostando desses vídeos que eu estou trazendo. Deixe seu like aqui e amanhã nós temos vídeo novo para falar do mercado. Forte abraço, fica com Deus e até mais.